Bom dia, aqui é a professora Margarete. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria. As superpotências. Em 1945, ao terminar a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética se projetaram como duas superpotências. Durante a guerra, eles estiveram no mesmo lado na luta contra o nazismo. Terminando o conflito, seguiram por caminhos radicalmente opostos. O principal motivo da discórdia era de natureza ideológica. Estados Unidos representava a ideologia capitalista e a União Soviética a socialista. E o que é ideologia? Significa sistema de ideias e crenças políticas, econômicas e culturais. Vamos ver aqui as características ideológicas. O capitalismo, o sistema capitalista se baseia na propriedade privada dos meios de produção e circulação de riqueza, no trabalho assalariado e na liberdade de mercado. O socialismo, os meios de produção devem pertencer ao Estado e os trabalhadores também recebem salário por seu trabalho, ou seja, não deve haver propriedade privada dos meios de produção e circulação da riqueza. Então, no capitalismo existe a propriedade privada. Já no socialismo, todos são funcionários do Estado, não tem a propriedade privada. Conceito de Guerra Fria. Guerra Fria. Essa expressão foi criada para designar um tipo de conflito no qual os principais adversários, os Estados Unidos e a União Soviética, se hostilizavam, mas nunca chegavam ao conflito militar direto. Isso não impedia, porém, que as duas superpotências estimulassem seus aliados de outras regiões do mundo a entrar em guerra. Nós vamos ver que vai ter guerras que eles vão influenciar os outros a fazer a guerra, como a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana. Foi marcada pelo terror mundial que ocorresse um conflito nuclear generalizado pelas duas potências. Início da Guerra Fria. Ela teve início em 1947, quando o governo dos Estados Unidos denunciou a falta de liberdade na União Soviética e lançou uma agressiva política de combate ao comunismo. Até o começo da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era a única nação comunista do mundo. Ao final da guerra, já estava protegida por um bloco de países no qual o comunismo foi implantado, graças à ação do exército soviético, em todos os países do leste europeu, como por exemplo na Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia, que foram anexadas à União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. Além de estar presente nos países do leste europeu, as ideias do comunismo vinham se espalhando por diversas nações da Ásia e da África, que na época ampliavam suas lutas contra o neocolonialismo, nós vamos estudar mais na frente, contra as potências capitalistas que intervinham nessas regiões. A reação dos Estados Unidos. Em 1947, quando soube que já estavam essas ideias chegando na Ásia e na África, sua intenção era de intervir em qualquer região do mundo, a seu ver estivesse sem risco de cair no controle dos comunistas. Essa é a chamada doutrina Truman. Também em 1947, os Estados Unidos lançaram o Programa de Ajuda Econômica às principais nações capitalistas que se encontravam abaladas pela guerra, inclusive até os ex-inimigos, como a Alemanha e a Itália. Isso aí foi o Plano Marshall, o plano econômico lançado pelos americanos para ajudar os países capitalistas. Em 1947, houve a criação da CIA pelos Estados Unidos. A CIA é o Serviço Secreto Americano, baseado em atividade de espionagem, que tinha permissão para interferir em outros países, ajudou a derrubar governos, promover assassinatos e treinar torturadores de governo anticomunistas. Tudo isso com a justificativa de impedir a expansão do perigo vermelho pelo mundo. Gente, o perigo vermelho é que o comunismo, a cor era vermelha. Os comunistas, por sua vez, também reagiram. Tinha sua rede de espionagem, a KGB, que procurava descobrir segredos do governo dos Estados Unidos. Então, gente, os Estados Unidos criou uma agência de espionagem, também a União Soviética também criou. Em 1949, o governo dos Estados Unidos organizou uma aliança militar com os governos dos principais países capitalistas da Europa Ocidental e também o Canadá. Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E o que é que ele dizia isso? Um ataque a um dos membros da OTAN seria considerado uma agressão a todos. Isso aí era tipo assim um recado para a União Soviética.
Só que a União Soviética também vai reagir aí. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, em 1955, acordo de cooperação militar entre as nações comunistas do leste europeu. E o terror nuclear. Então, os capitalistas queriam mostrar que tinham mais armas, os Estados Unidos, e a União Soviética também queria mostrar que também tinha armas também igual a eles. Então vamos ver aí, terror nuclear. Para equipar suas forças militares, a União Soviética desenvolveu pesquisas que levaram à produção de bomba atômica, que só os Estados Unidos não tinham, que culminaram em 1949 na explosão da primeira bomba atômica soviética em um teste nuclear, iniciando uma corrida armamentista entre os dois países que levaria à produção de armas nucleares em número suficiente para destruir o mundo. Então, como vocês já viram, na Segunda Guerra os Estados Unidos já tinham usado a bomba atômica, agora a União Soviética vai também criar a bomba atômica e vai fazer o teste nuclear. Agora vamos ver o que é o macartismo. Na década de 50, lá nos Estados Unidos, uma política de perseguição sistemática posta em prática pelo governo estadunidense a todas as pessoas suspeitas de simpatizar com as ideias comunistas. Então, muitos trabalhadores, intelectuais, funcionários públicos e artistas acusados de serem comunistas ou simpatizantes do comunismo foram presos, perderam seus empregos ou tiveram que se refugiar em outros países. É o caso do cineasta Charlie Chaplin, que se exilou na Suíça para fugir das perseguições do macartismo. A luta pela conquista do espaço. Eles também agora vai ser a luta entre eles para ver quem é melhor, quem vai levar o primeiro homem à Lua, ao espaço. Então vamos ver aí. Teve início em 1957, quando os soviéticos lançaram a Sputnik 1, primeiro satélite artificial da Terra a ser colocado em órbita. Poucos dias depois, mandaram o Sputnik 2, com o primeiro ser vivo enviado ao espaço, a cachorrinha Laika. Então, o início foi pelos soviéticos. Em 1958, os Estados Unidos criaram a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, e enviaram um satélite para o espaço. Em 1961, a União Soviética enviou o primeiro ser humano ao espaço, Yuri Gagarin. Em 1962, os Estados Unidos mandaram o astronauta John Glenn, que deu 3 voos completos em torno do planeta. E em 20 de julho de 1969, a nave norte-americana Apollo 11 pousou na Lua. Levava os astronautas Michael Collins, Eden Allen e Neil Armstrong, que se tornou o primeiro humano a pisar na superfície da Lua. Depois, gente, veio a crise dos mísseis. Em 1961, os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, região próxima à fronteira com a União Soviética. Então, a União Soviética vai reagir. Como ela reage? Em 1962, os navios soviéticos estavam carregados de mísseis para serem instalados em Cuba, uma ilha que fica na América Central e que fica próxima aos Estados Unidos. Após 13 dias de tensão, os países entram em acordo e as navegações mudam de rumo. Os soviéticos não estavam os mísseis. Fim da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a Alemanha esteve dividida em duas: a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental comunista. Aí foi feito o Muro de Berlim, de 1961 existiu até 1989. O governo soviético determinou o bloqueio completo a Berlim Oriental. Durante 28 anos, o muro separou a população de Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Que a Berlim da antiga Alemanha, dentro da guerra, ela foi dividida em 2 lados. Ficou um lado para os capitalistas e outro lado para os socialistas. Sendo derrubado somente em outubro de 1989. Em 25 de dezembro de 1991, o último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, renunciou. A União Soviética foi dissolvida e isso marcou o fim da Guerra Fria. Depois, gente, a gente vai estudar como se isso acontecer. Então, por hoje é só.